leitura do Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois disse a nossa língua esclareceremos, Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Prata refinada e fundamentada no seio. Eu que vi um número aqui, pensei que já era vocês. Também não. Foi. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Vamos ler o último todos juntos. Os ímpios se curvam pela tarde, quando os mais vivos filhos dos homens são exaltados. Aleluia, né? Glórias a Deus. Então a gente vê aqui o salmista falando, né, sobre esse cuidado do Senhor, até com relação ao que as pessoas falam, né, o que os outros falam da gente, da falsidade, da maldade, de todas as coisas. E nós cremos, né, no Senhor, a nossa confiança está em Deus para todas as coisas, né? A gente sabe que Deus ele tem poder para nos guardar, para nos livrar de tudo, né? O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que nos guarda, né? A palavra de Deus diz isso, que o Senhor ele nos guarda, né? E nós cremos realmente que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos protegendo, que o Senhor está nos abençoando, né? E nós estamos aqui esta noite para louvar, para glorificar, para engrandecer o nome do Senhor, né? Para colocar as nossas vidas diante de Deus, né? Hoje é o último dia do mês, a gente já está começando o próximo mês amanhã, colocar o mês de junho, né, diante do Senhor, né? Pedir que Deus ele esteja conosco, que Ele esteja cuidando realmente das nossas vidas, né? E nós cremos que Deus ele ouve a nossa oração. Nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, Ele está aqui nesta igreja, e cada oração que for feita aqui nesta noite, o Senhor vai ouvir, né? E o Senhor vai nos abençoar, porque nós confiamos nele, nós cremos nele. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer, Senhor, por estarmos na sua casa. Te agradecer, meu Pai, por todas as bênçãos, pelos livramentos, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, meu Pai. Nós colocamos diante de Ti, Deus, esse mês que está iniciando, Senhor. A nossa vida, Deus, está nas Tuas mãos. O Senhor, meu Pai, está no controle de todas as coisas, Deus. E nós cremos, meu Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que o Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que nos abençoa. O Senhor é o Deus, meu Pai, que está conosco em todos os nossos caminhos, que acampa os teus anjos ao nosso redor, que nos livra, meu Deus, da maldade, que nos livra, Senhor, de todo o levante do inimigo, meu Pai. Nós acreditamos, Senhor, e nós confiamos na sua bondade. Nós confiamos, Deus, na sua misericórdia. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Que aquilo que nós não conseguimos, meu Deus, o Senhor consegue. Porque não existe nada impossível para Ti. E nós te agradecemos, meu Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelas tuas bênçãos, pelos teus benefícios, Deus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor fique conosco, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos louvar. Salve os meus pais do Senhor, amém? Amém. Número 3. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei.
de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 4, 3, 2. Minha Vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Vamos lá novamente. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por estarmos na sua casa essa noite, por estarmos, Senhor, aqui na sua presença, Deus. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nesta noite, meu Pai. Que o Senhor, Deus, venha renovar a nossa mente, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha aumentar a nossa fé, renovar, Senhor, as nossas forças. Repreender em nome de Jesus, Deus, tudo que não vem de Ti, todo levante do inimigo, Senhor, contra a vida dos Teus filhos, meu Pai. Que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, meu Pai. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem poder, meu Pai, para repreender todo o mal da vida dos Teus filhos, Senhor. Abre as portas, Deus, que eles estão precisando, meu Pai. Abençoa, Senhor, entrega, Deus, aquilo que os Teus filhos estão necessitando. E pedimos, Deus, fala conosco esta noite, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui, Senhor, falando conosco, Deus. Nós precisamos, Senhor, da Sua presença, meu Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir a Sua voz, Deus.
pedimos, Deus, que o Senhor se manifeste, Senhor, nas nossas vidas e no nosso meio, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Eu queria convidar o irmão Almi para continuar dirigindo o culto essa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje é um dia nós dedicarmos a nossa vida, né, ao nosso Senhor e Salvador. Por isso estamos aqui. Aleluia. Em Josué 21 diz assim: estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E no 5 diz assim, na segunda parte, aliás, todos 5: então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? A palavra de Deus nos diz aqui em Josué, né? Que Josué, assumindo a liderança em lugar de Moisés, ele teve as suas dúvidas, como nós também temos as nossas, mas Deus está sempre nos orientando, nos mostrando como nós devemos nos portar. E ele disse a Israel, a Josué, em outra passagem, que ele tivesse bom ânimo e que assumisse a posição e fizesse o que tinha que ser feito para possuir aquela terra que Deus jurara aos pais do povo israelita de que daria. E ela foi cumprida, não se falhou nada, né? Colocou os inimigos de Israel abaixo e elevou-se a Israel, o povo israelita, com grande vitória. Mas ele deixou uma advertência que serve para nós, e é essa aqui, né? Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, nos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém? Aqui está bem explícito o que Deus quer de nós, que nós sejamos obedientes, tementes a Ele e que creiamos que Ele pode todas as coisas, e é assim que nós vemos acontecer na nossa vida. Eu faço um parênteses aqui para uma situação que está ocorrendo no seio familiar, que o irmão meu do meio foi operado quinta-feira da semana passada, teve alta ontem, mas está convalescente e tirou um rim e vai ter que fazer hemodiálise aí por algum tempo, mas graças a Deus foi um dos pedidos meus que Deus atendeu, de que ele tivesse alta, e realmente teve, está em casa, mas a gente sabe os percalços que ocorrem numa operação dessa. Ainda se encontra um pouco inchado, febril, nós estávamos lá e foi comprovado, mas assim, Deus está no comando, e eu peço aos irmãos oração por ele, coisa que eu não me lembro de ter feito no último culto, foi uma falha minha, mas eu peço. Deus está fazendo se cumprir na vida do meu irmão o que eu desejei e que a família pede.
E peço aos irmãos também que contribuam com as orações, porque quanto mais crentes, né, em Cristo fizerem o pedido, nós cremos que Deus vela melhor pelos nossos pedidos, pelos nossos parentes. Mas está na mão deles que tudo Ele pode, tudo que Ele fará será o melhor. E assim eu tenho no meu coração essa esperança de que com certeza será o melhor. Amém? E outra coisa que eu também levanto, mas é de cunho pessoal e terreno, que eu decidi realmente vender minha casa. Eu peço orações dos irmãos para que isso aconteça, que Deus esteja no comando, na direção, tanto na venda como na compra de uma nova de menor valor, e que sobre dinheiro suficiente para mim pagar umas coisinhas e sobreviver com o resto. Amém? Por isso eu estou aqui, agradecido a Deus e certo de que a vitória será me dada, como meu irmão, e também um grande prazer que eu estou dirigindo um culto nessa noite. E agora é a hora das oportunidades. Eu coloco para os irmãos quem gostaria de ler alguma coisa, uma palavra ou um testemunho, alguma coisa, em nome de Jesus. Não tendo, como sempre, a nossa maravilhosa irmã Zé. Amém. Glória a Deus, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, porque nós estamos aqui na casa do Senhor para glorificar e dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o socorro bem presente. E o socorro do Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Maravilhoso nosso Deus. Ele também fala: aquele que habita no esconderijo do Onipotente descansará. Deus está falando: descanse nos braços do Senhor, que Ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos guardar e para nos livrar de todos os mal. Que Deus venha abençoar a igreja nessa noite com toda sorte de bênção, tá? Depois nós vamos orar, né? Orar pela causa do irmão Almir, né? Que ele possa vender essa casa que ele quer vender, que ele está sentindo no coração de vender. E também pelo irmão, para continuar Deus abençoando, né? E por toda a nossa igreja, né? Que precisa muito de oração. Todos nós precisamos de oração. E eu costumo dizer, oração é a chave da vitória. Não tem outra coisa. Se você quiser vitória, você ore. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar cada vida que está nesse lugar, derramando as bênçãos aqui nesse lugar, com as bênçãos sem medida, as bênçãos celestiais para cada vida que está aqui nesse lugar. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Deus fala outra vez: descanse. Descanse nos braços do Senhor, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso protetor. E Ele está aqui nessa noite com a mão estendida, tocando em cada pessoa aqui nesse lugar nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite na Tua presença eu quero apresentar cada vida que está nesse lugar. Eu quero apresentar, Senhor, o irmão do irmão Almir. Quero apresentar essa casa que ele quer vender, Senhor. Que Tu seja o corretor dessa casa. E que Tu seja o dono dessa vida desse irmão dele, Senhor. Nessa noite eu te peço por cada vida que está aqui. Oh Deus de maravilha, toca na minha vida agora, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da Patrícia, toma ela em Tuas mãos, derramando as Suas bênçãos sobre a vida dela e as bênçãos celestiais e as bênçãos sem medida. Acampa os Teus anjos no lado da Tua filha e no local de trabalho, Senhor. Abençoa também a irmã Ivani, guarda ela debaixo da Tua mão santa e poderosa. Abençoando e guardando essa vida ali naquele lugar, Senhor. Eu já te peço, Senhor. E já te agradeço pela vida da Sara também, do Gabriel, que ela está vindo aqui para nos visitar também, que Tu traz ela em paz, Senhor. Porque eu sei que Tu és o dono das nossas vidas e o dono dos nossos filhos. E eu te peço pela vida da irmã Vilma, toma ela debaixo da Tua mão santa também. Abençoa o lado da Tua filha, Senhor.
Abençoa os netos, abençoa a nora, abençoa o genro, abençoa a filha, Senhor. E abençoa toda a parentela da tua filha, dando saúde a ela, dando paz e dando, Senhor, prosperidade ali naquele lar, Senhor. Eu também te peço pela vida do Fábio. Guarda ele debaixo da tua mão santa. Abençoa o lado do teu filho ali onde ele mora, Senhor. Abençoa o local de trabalho, Senhor. Abençoa o deitar e o levantar desse rapaz, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a vida dele espiritual e a sentimental e a profissional, Senhor. Toma o Fábio em tuas mãos e abençoa e guarda. Abençoa Isaac, toma ele debaixo da tua mão, santa e poderosa. Abençoa o teu filho, prospera a vida dele em todas as áreas. Eu te peço nessa noite. Abençoa a irmã Betânia. Toma ela debaixo da tua mão, santa e protetora. Toca na vida dela agora, Senhor. Toca na vida dela agora, Senhor, com tua mão santa e poderosa. Abençoa também o Adail, toma ele debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoa os pais, abençoa toda a parentela dos teus filhos. Acampa os teus anjos do lado dos teus filhos, guardando, abençoando e livrando dos mal. Dando saúde, Senhor, a teus filhos, Senhor, dando paz, Senhor. Repreendendo toda a seta do mal, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite. Abençoa o irmão Lúcio, toma ele debaixo da tua mão santa e protetora. Dá saúde a ele, Senhor. Cura ele das enfermidades, Senhor. Cura ele dessa perna, dessa dor que ele sente, Senhor. Abençoa o teu filho, abençoa o lar do teu filho, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa a esposa e toda a parentela do teu filho. Derrama as bênçãos ali naquele lugar. Abençoa o local de trabalho do teu filho também, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa o irmão Mili. Toma ele debaixo da tua mão santa e poderosa. Abençoando, guardando e livrando dos mal. Protegendo e prosperando a vida dele em todas as áreas. Abençoa a vida do pastor, toma ele debaixo da tua mão santa e poderosa, dá saúde, dá paz, Senhor, e dá prosperidade na vida dele, Senhor. Eu te peço também pela vida do meu filho, Pedro Filho, da Luciana e da Isabela, Senhor. Guarda, Senhor, aquele lar, guarda aquela família, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu venha guardar ali aquela escola onde Isabela estuda, Senhor. Acampa os teus anjos ali para guardar aquelas crianças e aqueles professores. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a tua igreja com toda sorte de bênção, com bênçãos que vêm do alto. O alto é do Senhor. Eu te peço nessa noite. Eu te agradeço porque nós estamos aqui para te agradecer e para te louvar. E agradecer é bom. Nós estamos aqui em gratidão a ti, Senhor, porque eu sei que tu é muito grato com nós. Eu já te agradeço nessa noite. Amém. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Que Deus venha abençoar a igreja em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais alguns dos irmãos que aceitam a oportunidade. Bem, não tenho. Minha pastora está presente. Que nós oremos para que Deus use o seu Espírito Santo através da tua serva e traga mensagem aos nossos corações. Senhor, meu Deus, nesse instante está sendo apresentado a tua serva, a pastora Patrícia, meu Deus, aqui da igreja. Que ela venha, meu Deus, através do teu Espírito Santo, trazer essa mensagem que os nossos corações precisam, meu, nessa noite, meu Deus. Ó Senhor, que sejam palavras vindas de ti, realmente, meu Deus, e que encontre guarida, meu Deus, nos nosso peito, meu Deus, nas nossas mentes, na nossa alma, e nós usemos, meu Deus, dessa palavra para o nosso dia a dia, em engrandecimento e em viver em paz com os demais irmãos e todo o povo dessa terra. Sê conosco e nos abençoe e nos guarde. Abençoe também a Patrícia também nessa sua caminhada como evangelista, meu Deus, e que esteja sempre, meu Deus, o Espírito Santo com ela, tanto nessa caminhada como também em todos os lugares que ela estiver. Em nome de Jesus eu suplico todas as bênçãos. Amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em 2 Reis, capítulo 4.
capítulo 4, do versículo 8 em diante. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: a sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Amém. Até aqui, os irmãos podem sentar. A gente fala, a primeira coisa que fala aqui no versículo que nós lemos, né, que havia ali uma mulher rica, e a gente vê que além de rica, ela era generosa, né? Ela vendo Eliseu passar, provavelmente ela conversava com ele, ela ouvia as histórias, ela via o que ele fazia, e ela viu que ele era um homem de Deus, e ela teve o interesse, a disposição de querer fazer alguma coisa por aquele homem de Deus, né? De tratá-lo bem, de honrá-lo. E a primeira coisa que ela faz, diz que quando ele passava, ela chamava ele e dava ele pão para ele comer. E a gente pode pensar assim: só dava pão para ele comer, uma coisa simples. Uma coisa simples, mas que naquela época era necessário e era importante. Por quê? Quando as pessoas viajavam, não tinha oferta fácil de comida. Eles tinham que levar o próprio alimento quando eles iam de um lugar para outro. E naquela época a gente sabe que as coisas eram difíceis porque eram distantes. Ou eles iam andando, ou eles iam de animal. Ou eles tinham que parar em algum lugar, encontrar alguma venda para comer. Ou, como ela fazia, alguém dar comida. Então ela vendo que ele passava, ela começou a dar pão para ele comer. Mas além disso, além dela dar o pão, ela pensou assim: vamos fazer um pouco mais. Vamos fazer um quarto para que quando ele passar, ele possa descansar, ele possa se hospedar, ele possa fazer o que ele quiser ali. E quando ela faz essas coisas, a gente observa que em nenhum momento ela teve interesse algum. Ela nunca pediu nada em troca por aquilo que ela estava fazendo, por aquele, como ela diz aqui, um santo homem de Deus. Ela só queria servir aquele homem, ela só queria honrar a vida daquele homem. Mas a gente sabe, através da palavra de Deus, que Deus honra, que Deus recompensa aquelas pessoas que dão com alegria, aquelas pessoas que são generosas, que fazem como ela fez, sem querer receber nada em troca. Jesus também, lá em Mateus 10, 41, 42, olha o que ele fala: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá
galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então olha só o que Jesus fala: quando você dá, nem que seja um copo de água fria para um profeta, para um homem de Deus, você vai receber o mesmo galardão que aquele profeta, que aquele homem de Deus. Então, quando nós somos generosos, nós estamos recebendo. Foi o que aconteceu com essa mulher sunamita. Ela foi generosa, ela praticou o bem ali, ela deu mais do que um copo de água fria. Mas a gente pensa assim, um copo de água fria é tão pouco. Mas olha só, Jesus fala, mesmo quando você faz uma pequena ação, mesmo quando você faz uma pequena coisa, você vai ser recompensado. E como diz aqui, a primeira coisa, aquela mulher era rica. Para ela, dar um pão, fazer um quarto, não fazia diferença, porque ela tinha dinheiro, ela tinha sobrando, né? Então, para ela, fazer isso era uma pequena coisa, era uma pequena ação. Mas só que para Deus, aquilo ali foi um ato de grandiosidade, foi um ato de generosidade. Deus viu naquela mulher como ela estava ali honrando um homem de Deus, como ela estava contribuindo para o reino de Deus. E a gente vê que ela foi recompensada por isso. Aqui fala que um dia ele veio e ele se retirou ali para o quarto que ela tinha feito para ele. Não fala quanto tempo depois, não fala quantas vezes ele foi até aquele quarto, até que um dia ele falou bem assim, deitado lá, descansando, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Ela tem sido muito boa para nós. A gente precisa recompensar a bondade dela. E a gente vê aqui, né, o poder da oferta, né, e o poder de honrar, né, o poder daquilo que aquela mulher fez. A gente às vezes pode falar bem assim, mas eu não tenho nada para ofertar, eu não tenho nada para entregar. E a gente viu que Jesus fala, um copo de água fria, uma pequena coisa que você faz, já é uma grande coisa. Deus já está vendo e Ele vai te recompensar por causa disso. Então nós precisamos aprender a ser generosos e a honrar as pessoas. Aquela mulher honrou a vida daquele homem de Deus e nós precisamos fazer isso também. Nós temos que ser intencionais. Quando Eliseu chama aquela mulher, ela fala o quê? Eu estou bem, eu não tenho nada. E olha que ele fala bem assim, olha, você quer que eu fale alguma coisa para você, de você, para o rei ou para o chefe do exército? Ele nem falou de falar com Deus, ele falou de falar com o rei, né, de falar com o chefe do exército. E ela fala, não, eu estou bem, né, eu habito no meio do meu povo, isso é o que importa. Eu tenho tudo, não me falta nada, eu não preciso de nada. Ela não pediu nada para o profeta, mesmo ele oferecendo. Ela podia ter aproveitado a oportunidade, falar assim, o que eu quero? Eu vou pedir, vou aproveitar, ele está oferecendo, mas ela não pediu nada. E a gente vê que apesar daquela mulher estar satisfeita, estar ali ofertando, está fazendo a obra de Deus ali, porque quando ela ajuda aquele profeta, ela está fazendo a obra de Deus, porque ela está contribuindo para a obra do Senhor. Aquele servo do profeta, ele conseguiu identificar naquela mulher, talvez, uma dor escondida que ela tinha. Porque naquela época, não ter filhos não era igual hoje, que as pessoas decidem não ter filhos. Naquela época, era como se fosse mesmo uma obrigação ter filhos. E quem não tinha filhos era visto de uma maneira diferente. Aquela mulher era rica, ela tinha tudo, mas ela não tinha filhos. E com certeza, diz que o marido dela era já velho, né, já de idade avançada, com certeza, por muitos anos, ela talvez teve esse desejo, teve essa esperança, mas por causa do tempo ela nem pensava mais nisso, mas era algo que no coração dela faltava, com certeza, porque o Geazi fala, né, ela não tem filhos, né, mas ela já tinha aceitado aquela condição. E aqui eu vejo assim, o Deus que nós servimos é aquele Deus que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque naquele dia ela não pediu isso, ela não pediu, mas mesmo assim Deus fez. Sabe por quê? Porque Deus sabe
todas as coisas. Ele sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Ele sabe aquilo que a gente quer e que a gente nem tem coragem de pedir. Às vezes tem coisas que a gente admira, que a gente observa Deus fazendo na vida de outras pessoas, mas que a gente nem pede, porque a gente pensa assim, Deus, isso é tão grande, Deus, isso nem é para mim. Então a gente nem pede, mas Deus, Ele vê e Ele faz mais do que nós pedimos. Aquele dia, aquela mulher não pediu isso, mas o Senhor fez. E aí eu vejo também nessa situação dessa mulher, outro versículo que fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então aquela mulher, ela fez algo ali pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, abençoando a vida daquele profeta. Então ela agradou o Senhor com aquela atitude dela, com aquela oferta que ela deu ali para aquele homem. E o que Deus fez? Ele satisfez o desejo do coração dela, mesmo que aquele desejo já tivesse escondido, já tivesse sido esquecido, ela nem pensasse mais naquilo, mas o Senhor sabia que um dia ela teve o desejo de ser mãe, e naquele dia o Senhor fala, olha, no tempo determinado, você vai segurar um filho nos seus braços, né? E a gente hoje vive numa sociedade, né, que a gente vê que as pessoas realmente elas fazem as coisas por interesse, né? A gente vê que às vezes a pessoa ela é boa por interesse, ela é generosa por interesse, e aquela mulher não teve interesse. Mesmo quando o profeta perguntou o que é que você quer, nem foi ela que falou que não tinha filho, nem foi ela que falou de filho, quem falou foi Geazi. O profeta perguntou, o que é que você quer? Ela, nada, eu estou bem. E aí o profeta vai falar com Geazi, Geazi fala, olha, ela não tem filhos. Então o profeta fala, chama ela de volta. Ela nem estava lá, ele chama ela porque ela vai receber. E foi assim que ela recebeu o milagre dela. Deus quis abençoar a vida daquela mulher. Deus quis agradar aquela mulher porque ela fez a vontade do Senhor, mesmo que não foi Deus que falou para ela, mas ela viu, era uma necessidade, ela viu que era alguma coisa que ela podia fazer. Então a gente precisa entender isso, que mesmo que a gente esteja passando por qualquer necessidade que seja na nossa vida, que a gente esteja numa situação difícil, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ofertar, a gente tem que ter esse coração generoso para ajudar, para fazer a obra, né, para ofertar no reino de Deus, porque com certeza, mesmo quando a gente tem pouco, não quer dizer que a gente não tem nada, a gente sempre tem alguma coisa para ofertar. Quando a gente lê aqui, nesse mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 4, antes, né, de falar da história da sunamita, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então fala de uma mulher, aí já é uma outra mulher, ela era viúva, ela não era rica, né? E ela tinha dívidas. E os cobradores vieram e para pagar aquela dívida, eles iam levar os filhos daquela mulher como pagamento daquela dívida. E ela procura Eliseu. E Eliseu fala assim, olha, o que você tem? Ela fala, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Ela não tinha nada, mas ela tinha um azeite. Então, mesmo quando a gente não tem nada, a gente tem alguma coisa. E para Deus, alguma coisa que a gente tem sempre vai ser o suficiente. Daquele pouco que ela tinha, o profeta fala para ela, olha, você vai pedir vasilhas, muitas vasilhas. E depois você vai fechar a sua porta e vai derramar o seu pouco azeite que você tem nessas vasilhas. Você vai vender e vai viver do resto. Então olha só o que Deus fez com o nada que aquela mulher tinha. Porque ela falou, não tenho nada, né? E mesmo assim Deus multiplicou. Então a gente sempre tem alguma coisa, né? E Deus, para Deus, o que a gente tem, mesmo que seja pouco, é suficiente para Ele fazer infinitamente mais. Aquela mulher viveu do resto, né? Ela foi tão grande a bênção de Deus na vida dela, que ela viveu do resto, né? Deu para ela pagar todas as dívidas que ela tinha e ela ainda viveu do resto. Então, nós não podemos falar, não temos nada, ou eu tenho tão pouco,
porque eu tenho tão pouco, eu não posso fazer, eu não posso ofertar, eu não posso ajudar, porque nós temos sempre alguma coisa, sempre nós temos algo para oferecer para o Senhor, né? Então a gente precisa se dispor, né, para fazer as coisas para o Senhor, mesmo que às vezes a gente fica pensando assim, mas eu preciso que Deus fale comigo para eu fazer. Aqui nessa passagem da sunamita, ela primeiro deu o pão e depois ela fez o quarto. Aqui não fala que Deus falou para ela fazer isso. Não, ela teve a iniciativa de fazer. Ela viu, olha, ele sempre passa por aqui, seria bom que eu ajudasse, já que eu posso ajudar, eu vou ajudar. O que eu posso fazer? Eu vou dar pão? Agora eu posso fazer mais, eu vou fazer um quarto. Então, não precisou Deus falar, olha, faça. Ela fez porque ela viu a necessidade e ela viu que ela podia ajudar. Aí a gente vem no Novo Testamento, e o texto que nós lemos, né, Jesus falou, né, faça, né, se você puder, faça. Nem que seja um copo de água, você dê, né? Você ajude, você oferte, você entregue. Então nós precisamos nos dispor para fazer. Porque quando nós fazemos, né? Quando nós ofertamos, quando nós contribuímos para o reino de Deus, o Senhor, Ele está observando, né? E o Senhor, Ele faz nas nossas vidas além do que nós pedimos. Por causa daquela atitude daquela mulher, ela teve a vida dela transformada, porque ela deixou de ser apenas uma mulher rica para se tornar uma mãe. Agora ela já tinha um filho, né? Como ele fala que você vai abraçar, você vai segurar o seu filho nos braços. Então, no tempo que Deus falou, ela concebeu, ela deu à luz um filho no tempo determinado. Então, Deus transformou a vida daquela mulher. Deus transformou a história dela só porque um dia ela se dispôs a ajudar um homem de Deus, a ofertar na vida de um homem de Deus. Então, essas histórias, né, todas que estão na Bíblia, elas estão para nos ensinar, né, para a gente aprender, para a gente olhar, para a gente observar. E que a gente aprenda que nós, né, Deus já nos chamou, né, Deus já nos deu uma missão, Deus já nos deu um trabalho para a gente fazer, né? Então nós temos que oferecer para Deus o nosso trabalho, né? Não importa o que você tem, se é um copo de água fria, se é um pedaço de pão, se é um quarto para oferecer, o que for, ofereça para o Senhor, né? Ofereça para a obra de Deus, ofereça para o reino de Deus, porque com certeza Deus vai te honrar, com certeza Deus vai te abençoar, porque nada do que nós fazemos para Deus é em vão, nada do que nós fazemos para Deus deixa sem recompensa. E aí, é claro que a gente não vai fazer pensando na recompensa, né? Aquela mulher não fez pensando na recompensa, mas ela foi recompensada. Por que a gente faz? Porque nós amamos ao Senhor, né? Eu leio a Bíblia porque eu gosto de ler. Gosto de ler a Bíblia porque eu amo a Deus e eu gosto de saber das coisas de Deus e eu gosto de conhecer a vontade de Deus. Eu oro porque eu gosto de orar? Não, eu gosto de orar porque eu amo a Deus, né? E eu gosto de ter comunhão com o Senhor, eu gosto de falar com Deus, eu gosto de ouvir Deus falar comigo. Quando eu oro, me acalma, né? Quando eu oro, é importante. Então, assim, todas essas coisas que nós fazemos, eu gosto de jejuar? Não, eu gosto de agradar a Deus com o jejum, né? A gente, na verdade, a gente gosta mesmo de comer, né? Mas a gente faz jejum, né? A gente se abstém, né, de alimentos às vezes, de coisas às vezes, para agradar a Deus. Então, todas essas coisas que nós fazemos porque nós amamos a Deus. Então, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo porque eu amo a Deus, eu estou fazendo isso para agradar o Senhor, né? E a Bíblia diz que quando eu agrado a Deus, Ele me agrada também, né? E a gente olha para as nossas vidas e a gente vê as coisas que Deus faz, né? Como Deus nos abençoa, né? Como Deus abre portas às vezes que nós nem estamos esperando, que nós nem estamos pensando, né? E Deus abre, Deus abençoa. Por quê? Porque nós estamos nos agradando do Senhor, né? A gente se agrada em fazer as coisas de Deus e
que Deus se agrada em fazer as coisas para a gente também, né? Então assim tem que ser a nossa vida de cristão, né? Uma vida totalmente voltada para Deus. E aí as pessoas do mundo vão falar assim, isso é fanatismo, mas eles não têm uma vida totalmente voltada ao mundo e não é fanatismo. Então quando a gente tem uma vida voltada para o Senhor, não é fanatismo, é adoração, é amor, né? É compromisso. Então nós fazemos porque nós amamos o Senhor, não porque nós somos fanáticos, mas porque nós amamos, né? Então nós temos que aprender com a palavra de Deus, né? Aprender com essa história que o Senhor nos fala aqui, né? A importância da gente ofertar, a importância da gente ajudar, a importância da gente abençoar, porque por causa dessa pequena ação que essa mulher teve, a vida dela foi abençoada, a vida dela foi transformada. E a gente continua lendo a história aqui, a gente vai ver que o filho dela cresce e ele morre, mas o profeta novamente é usado para ressuscitar o filho daquela mulher, né? Então mesmo ele morto, Deus ainda teve poder, né? Com certeza Deus sempre tem. Deus ainda continuou realizando milagre na vida daquela mulher. Então assim, a gente não pode duvidar do poder de Deus, né? A gente não pode jamais duvidar do poder de Deus. A gente vê aqui situações improváveis e impossíveis, mas quando Deus entra, Deus faz aquilo que é impossível, né? E é maravilhoso a gente saber que a gente serve a esse Deus que é o Deus do impossível. A gente saber que esse Deus, que é o Deus do impossível, nós podemos chamar Ele de Pai. Olha só, a gente tem um Pai, né, que pode todas as coisas. A gente tem um Pai que é o Deus do impossível. A gente tem um Pai que é tão bondoso, que é tão amoroso, que é tão misericordioso. Então assim, por mais que a gente tenha problemas e dificuldades e tribulações, nós temos que agradecer por isso, né? E agradecer, eu agradeço sempre a Deus por isso. Meu Deus, obrigado porque o Teu Espírito Santo me convenceu. Porque quantas pessoas já ouviram falar e não foram convencidas, né? Quantas pessoas ouviram falar e estão longe, estão distantes, estão com a vida totalmente perdida, porque não deram ouvido à voz do Senhor. Então até isso é motivo da gente agradecer a Deus, porque Ele nos convenceu, né? Porque nós estamos aqui na casa do Senhor, servindo, adorando, né? Mesmo com dificuldade, né? O Senhor, o próprio Espírito Santo é que nos fortalece, é que nos capacita, é que nos abençoa. Então assim, nós não podemos jamais, né, desistir, né, do Senhor, né, de estar na presença do Senhor, de buscar a face do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso e porque Ele é o Deus do impossível e é o Deus que sente prazer em abençoar e agradar os seus filhos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Agora é o momento de recolher as ofertas dos dízimos. Vou pedir ao irmão Fábio que venha nos auxiliar. Vamos trabalhar. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Amém. Papai do céu, abençoa nossas ofertas, abençoa nossos irmãos, nossos pais, saúde, na vida financeira, abençoe na saúde dos nossos irmãos, abençoe nossos pedidos, que a nossa semana seja uma paz, bênção, abra caminho para quem está precisando da oportunidade, ajuda a pessoa que está precisando da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade de ter dirigido o culto mais uma vez e passo a palavra para o pastor. Glória a Deus, amém? Cumprimentar os irmãos, São Pai do Senhor, amém? A
agradecer pela presença de cada um e falar que é sempre bom nós termos confiança no Senhor. E às vezes nós temos confiança em coisas pequenas e vemos acontecer, mas nós precisamos confiar nas coisas grandes, nas coisas difíceis. É nisso que o Senhor vai agir. A Bíblia é cheia de exemplos assim. Quando Davi foi para enfrentar Golias, todos ali acharam que ele estava morto. Ele não tinha a menor condição. Ele era um pastor de ovelha, um jovem. E Golias era um homem de guerra, treinado. E ele não tinha uma arma, ele não conseguiu vestir uma armadura. A arma dele era uma funda. Mas quando ele chega de frente do gigante, ele confessa o que ele tinha feito. Ele diz: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu não, eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, toda a vida Davi confiou que Deus estava com ele. Então era uma coisa muito difícil, muito complicada. E é nisso que nós precisamos aprender. Confiar no Senhor na dificuldade. O Senhor pode todas as coisas. Às vezes um problema complicado, então a gente fica preocupado, mas com confiança no Senhor. Quando eu fui fazer a cirurgia, tive muito medo, fiquei um pouco preocupado, mas eu sempre tive confiança no Senhor quando ia ter problema. E foi mais do que o que eu pensava, porque o médico falou que eu ficaria um dia ali, eu achei que eu ficava vários dias, eu falei para ele que não tinha problema, não vai ficar dias. E foi do jeito que falou, porque Deus permitiu que eu entrasse naquele lugar, já estava tudo preparado. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós não precisamos sofrer por antecipação. É confiar no Senhor. Colocar na presença do Senhor. Qual é o problema difícil que você está enfrentando? Coloca na presença do Senhor. Porque se o Senhor não conseguir resolver, não é o homem que vai resolver. Porque às vezes quando você pensa, Deus indica uma pessoa para resolver. Mas porque foi encaminhado por Deus? Porque Deus pode todas as coisas. Ele está acima de tudo e Ele se agrada em nos ajudar e nos fazer o bem. Amém? Amém. Nós vamos estar aqui terça-feira de manhã, a partir das 8 horas da manhã às 9, realizando o nosso culto, que temos feito toda semana. E domingo estamos convidando os irmãos para nós estarmos aqui juntos, reunidos, participando da ceia do Senhor. É uma ordenança muito linda, é importante nós estarmos na casa do Senhor da Santa Ceia. E nessa noite, estamos convidando os irmãos para nós estarmos juntos aqui, para cearmos junto com a presença do Senhor. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos estar orando pelos envelopes. E depois pelo encerramento do culto, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui o envelope, meu Pai, que cada um dos teus filhos fez, meu Pai. E aquele que não tem o envelope, meu Pai, coloca na tua presença agora o que eu desejo. E eu sei, Senhor Deus, que conforme o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia, tu vai responder. E aquilo que tu não responder, Senhor Deus, é porque não era o melhor para nós. Mas a nossa necessidade, que for melhor, eu tenho certeza que o Senhor vai responder. Que o Senhor vai estar presente, que o Senhor vai estar abrindo porta, que o Senhor vai jogar por terra toda luta, toda dificuldade e vai nos dar a vitória, Pai. Porque nós confiamos em Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus que pode todas as coisas. E nós entregamos, Senhor Deus, esses pedidos nas Tuas mãos e te pedimos. Seja feito o desejo do coração de cada um dos Teus filhos, conforme o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Amém? Vamos estar orando pelo encerramento do culto agora, amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, meu Pai, encerrando nessa noite, Senhor Deus, o tempo que nós vivemos aqui Te buscando, Te glorificando, louvando o Teu nome, Senhor Deus, e queremos Te pedir, meu Pai, que Tu seja conosco cada dia, meu Pai, que Tu vai abrindo porta, preparando o caminho, a dificuldade que cada um dos Teus filhos tiver, meu Pai, Tu vai jogando por terra, vai abrindo as portas, meu Pai, e vai preparando o caminho. Essa noite foi pregada aqui, meu Pai, como Tu abriste a porta para aquela mulher
como tu jogaste por terra a prova que tinha sobre ela, como tu jogaste por terra a dificuldade que ela se encontrava, meu Pai, pois tu és Deus santo e poderoso. Tu és Deus, tudo está diante de ti, meu Pai, e nós entregamos nessa noite em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, cada lar que está aqui representado, cada problema, cada dificuldade, nós entregamos a ti, Senhor Deus, e te pedimos, ser conosco e nos abençoe, nos guiando, nos levando e nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. Leva-nos em paz, como tu trouxeste a esse lugar. Dá-nos, Senhor Deus, dia de paz, de prosperidade, de bênção. Quieta o coração de cada um, meu Pai, para que nós não fiquemos ansiosos com aquilo que não é necessário, meu Pai. Porque tu és Deus que pode, que guarda e que abençoa. E eu te agradeço nessa noite, meu Pai, por podermos estar aqui glorificando e bendizendo o teu santo nome. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.